governo do estado do Rio Grande do Sul. Ele completou 20 anos agora, dia 7 de abril de 2023. E o PIN é um programa que se preocupa com a infância. E a infância, ela é antes do nascimento, porque para se ter uma criança, ela tem que ser trabalhado a mãe, a família, antes do nascimento, para depois, posteriormente, receber essa criança no seio familiar. Então, é trabalhado a mãe e o pai, toda a família. E o PIN, ele vem para orientar as famílias de baixa renda, as famílias que estão em vulnerabilidade social, para que no futuro essas crianças que são atendidas pelo programa, elas tenham maior espaço na comunidade e na escola também. Daí é onde entra a educação infantil. E ela já vai tendo uma noção de como ela vai, os primeiros passos dela na educação. O meu trabalho como visitadora no período gestacional é orientar e acompanhar a gestante nas consultas, aí porque tem mãezinhas que não fazem o pré-natal, daí a gente tem que estar acompanhando ali conforme os registros da carteirinha, o que está sendo realizado, orientar para ir na consulta, para realizar os exames, se teve alguma intercorrência, se precisa fazer algum tratamento, tá orientar no preparo do peito para amamentar, orientar com relação ao enxoval, todas essas coisas. E a gente segue o guia da gestante, que é um guia que a gente tem já, que é confeccionado pelo PIN e pelo PCF. Ali nesse guia a gente tem todo o período gestacional e ali a gente vai seguindo conforme tá o período da gestante. Penso que é bem importante a gente poder falar um pouquinho também do quanto a saúde emocional da mãe, da gestante e da própria família, o quanto isso vai impactar no desenvolvimento dessa criança após o nascimento. Então, as visitas realizadas pelo PIN, elas são extremamente importantes justamente para a gente ir absorvendo todas essas informações. Como é que a gestante está, como é que está a saúde física dela, a saúde emocional, como é que estão as relações dentro dessa casa, justamente para a gente poder pensar mais adiante como é que essa criança vai se estabelecer dentro desse contexto. A falta desse estabelecimento de confiança básica pode gerar consequências na vida adulta, até mesmo na adolescência? Com toda certeza. A gente precisa pensar que todos os aspectos emocionais, então o afeto, a confiança, o amor, a segurança, eles são compreendidos como fatores nutritivos para o desenvolvimento desse ser, né, que está iniciando aí o seu desenvolvimento tanto psíquico, quanto social, quanto físico. Então é bem importante sim que ele tenha essa segurança, porque isso vai impactar na saúde da vida adulta dele. Na faixa etária, no período do primeiro mês, de 1 a 6 meses, é onde começa a se estabelecer a questão da autonomia, né? O que é feito de atividade prática, Regina, para se alcançar essa autonomia do bebê? Sempre observando o contexto da família. Daí são propostas atividades como alguma coisa que a família tenha já. Por exemplo, até uma garrafa PET, amarrar um cordãozinho e puxar para que a criança tenha vontade de ir atrás desse brinquedo, ou uma caixinha, alguma coisa assim, usar alguma coisa colorida, uma bola, pode ser até uma bola confeccionada pela família, para jogar e essa criança ter que ir buscar, mas observando sempre o contexto da família, o espaço que eles têm para a gente poder desenvolver essa atividade. Nesse momento, a criança está muito voltada para aquilo que alguns autores dizem que é deixar de se envolver. Ou seja, até então ela estava muito envolvida
com a mãe, com o cuidador, né? A criança se enxerga como parte da própria genitora. Então, a partir dos 6 meses, essa criança começa a deixar esse envolvimento. Então, por isso que a gente fala no desenvolvimento, que também inicia a partir do engatinhar, do se interessar por outras atividades, pelo próprio brincar e também, né, tudo isso ajudar nessa construção de identidade da criança. Quando a criança ela fala primeiro, é porque ela foi mais estimulada a falar. Quando a criança anda primeiro, ela foi estimulada, a musculatura dela foi estimulada para que ela andasse. A mãe ou o cuidador, ele se deteve mais no desenvolvimento psicomotor da criança. Então, isso é muito importante. E as duas fases, quando uma é mais desenvolvida, a criança tende a pender mais para fala ou para motricidade fina. E outra coisa que é importante é o engatinhar. Então, ele é estimulado pela própria criança, independente dos estímulos que ele recebe do meio. Que nem assim, ó, a criança que a mãe estimula até na hora do banho, os gestos que a mãe faz, o brincar da mãe com o filho é importantíssimo para o desenvolvimento da criança, da mãe ou do cuidador. Eu queria te perguntar também, Grazi, nessa parte dessas fases do desenvolvimento, se acontece de alguma dessas fases não ocorrer da forma certa, pode com que se tenha um atraso no desenvolvimento? Sim. E é por isso que é tão importante esse olhar diferenciado por parte das visitadoras do PIN, né? Porque elas vão ter a oportunidade de avaliar como essa criança está se desenvolvendo. Então, se ela está com um atraso motor, no entanto está falando super bem, isso está evidenciando que naquele momento a intervenção pode ser mais relacionada a essa questão motora. Então, esse olhar atento do visitador vai ser essencial para que essa criança se desenvolva bem. Só complementando assim, ó. Por isso que no momento da visita, da visitadora com a família, a visitadora ela vai orientar as mães do PIN a como trabalhar com a criança na fase do desenvolvimento dela. A visitadora ela é mais uma orientadora, uma estimuladora, e quem tem que realizar a atividade com a criança no momento que a visitadora está na residência da família é a mãe ou o cuidador, não a visitadora. Ela só vai orientar a família de como fazer o procedimento. Sendo uma das propostas do PIN é que essa mãe depois dê sequência na atividade, não precisa ter necessariamente aquela atividade que foi realizada naquele dia, mas que esses estímulos tenham sequência para desenvolver. Nesse momento, então, entende-se que a criança, a partir dos 3 anos, ela já vai ter iniciativas, então ela já vai conseguir demonstrar através de como ela vai agir, através do seu comportamento, se esse cuidado que ela tem é suficiente ou não. Então, são questões que nós estamos atentos, né? Se o cuidado dela está sendo bom ou não. Nós cuidamos das crianças em 3 esferas no PIN, né? Então, nós cuidamos da educação, da saúde e também da assistência social. Então, nesse momento, a gente já consegue estar atento a sinais de que algo pode estar ocorrendo ou não com essa criança. É uma idade em que a criança já está se desenvolvendo e ela já está um pouco maior, né? E nesse momento, justamente pelo fato das visitas serem regulares, né, acho que é bem importante frisar a importância do trabalho do PIN exatamente por ele ser regular. Então, se tem muita propriedade com relação ao que se está observando. E a partir do momento que a visitadora percebe que essa criança
passa a manifestar um comportamento que é diferenciado, que é um pouquinho disso que tu traz, né, Chase? Então, se aquela criança ela tá mais introspectiva, se ela tá chorando muito durante a visita, se ela tá demonstrando crises de birra ou crises de raiva, todos esses sintomas são um indicativo de que alguma coisa pode estar acontecendo. Então, só para complementar essa fala, a regularidade das visitas ela é importante exatamente para a gente poder estar atento ao que a criança vai manifestar. E até mesmo alguma situação que a família vivenciou ou está vivenciando vai interferir até no desenvolvimento dessa criança. A gente observa, por exemplo, em uma semana eu fui e a criança estava bem, na outra semana essa criança já está triste, já não está interagindo, devido a uma situação que a família está vivenciando. Isso fica bem claro. E aqui nós estamos falando da primeira infância, né? De crianças de 0 a 3 anos, que é o público que o Criança Feliz atende. Mas o PIN, o Primeira Infância Melhor, ele trabalha com crianças até os 6 anos. Então, dependendo da necessidade, algumas famílias nós vamos acabar atendendo as crianças até os 6 anos e acompanhando esse desenvolvimento dessa criança até essa idade. Até porque a criança de 0 a 3 a base depois da vida adulta da criança. Tudo que ela receber de bom de 0 a 3 anos, ela vai levar para a vida adulta. E outra, assim, o PIN se preocupa com as famílias de vulnerabilidade social, e abrange as 3 esferas da sociedade, que é a educação, a saúde e a assistência social.